E nós, na cobertura especial da TV Cidade Verde aos Jogos Rio 2016, duas equipes de reportagem circulando o Brasil, trazendo as informações a respeito dos Jogos. Nós vamos começar com o desempenho dos brasileiros na manhã de hoje nos tatames do Rio de Janeiro. No masculino, Thiago Camilo, da categoria até 90 quilos, pegou na estreia Zak Piontek, da África do Sul. Ele aplicou um Yoko logo no início da luta. Na sequência do combate, garantiu a vitória com um belo Ippon, o ponto máximo. Nas oitavas de final, o adversário foi o atleta do Azerbaijão. Thiago começou bem com o Yoko, mas depois sofreu um vazare no contragolpe. O judoca do Azerbaijão chegou a sofrer 3 punições por falta de combatividade, mas levou a luta até o fim e venceu. E assim, Thiago Camilo foi eliminado da disputa por medalhas. Também teve luta do feminino. Maria Portela, pela categoria até 70 quilos, estreou contra a marroquina Asma Niang. Vitória foi por Yoko na prorrogação, mas a brasileira não passou das oitavas de final. Após o empate no tempo normal, ela recebeu uma penalidade na prorrogação por uma ação proibida durante ataque contra a austríaca Bernadette Graf, o que garantiu a vitória da adversária. Maria Portela está fora da disputa por medalhas e chorou muito ao sair do tatame. O Brasil só volta ao tatame amanhã no Rio de Janeiro com os judocas Mayra Aguiar e Rafael Buzacarini, a partir das 10 horas da manhã, portanto, ainda tem chance de conquistar alguma coisa o Brasil. E a seleção de futebol feminino do Brasil entrou ontem com um time misto contra a África do Sul e ficou no empate em 0-0 com resultados. As sul-africanas foram eliminadas e o Brasil garantiu o primeiro lugar do grupo. Portanto, mais um empate entre Brasil e África do Sul, desta vez no feminino. Mas a seleção brasileira que está aí no seu vídeo conseguiu a vaga, a classificação para a próxima fase. Vamos ver agora como ficaram os confrontos das oitavas de final do futebol feminino. Mas antes, Herbert Henrique mostra pra gente o que nos estádios por todo o Brasil a torcida brasileira sempre escolhe um lado. Ontem foi a vez de se decidir entre Suécia e China no Mané Garrincha. A torcida da Suécia, mesmo com a tradição da sua seleção feminina no futebol mundial, não foi vista nos arredores do estádio Mané Garrincha como se esperava. Mas admiradores sim, e todos brasileiros. Suécia. Por que Suécia? Mas pela simpatia mesmo. Ah, Suécia, né? Por que Suécia? Não sei, gosto mais de azul. Encontramos na porta do Mané Garrincha um time que representou o país na Eurofoot, na França. E esse time é um time escolar, categoria 17 anos. Ganharam essa competição, que inclui países, evidente, da Europa e o Brasil como convidado especial. E aqui estão elas, as campeãs. Tá faltando chegar mais meninas. Como é que vocês vieram para esse jogo por quê? Essa semana, ontem, aliás, a gente foi na embaixada da Suécia e pedimos ingressos para o embaixador. Eles falaram que ainda não tinham. E quando as jogadoras da Suécia chegaram, a gente conseguiu, a gente pediu para o técnico delas e eles cederam esse momento para a gente. Momento para vocês ímpar, porque se não tivesse ingresso não viriam. Isso, não. Sofia, vai Sofia. Vai, Sofia é a astra do time, né? É, número 10. E você, qual o teu número no time? 12. 12. E a Sofia encanta tanto por quê? Ah, porque ela é muito boa, joga muito. Também porque ela é bonita, Por outro lado, os chineses compareceram para incentivar a sua seleção, principalmente aqueles que moram no Brasil. A criançada de olho puxado adorou a folia. A China ganha o jogo? Sim! Ganha de quanto? De 5 a 2. 5-2? A China ganha de quanto? De 10. A China ganha de quanto? 1 a 0. 1 Vai lá. A China ganha o jogo? Vamos sim, lógico. Qual o placar? Oi? Qual o placar do jogo? 2-0. E tinha torcedor que foi para o estádio e não sabia para quem torcer. A decisão foi tomada... Hoje a gente vai tirar um par ou ímpar aqui na entrada. O que der, a gente vai ser o time que a gente vai torcer, entendeu? Próxima fase do futebol feminino, Olimpíadas 2016. Todos os jogos marcados para sexta-feira, dia 12 de agosto. Brasil pega a Austrália, 1 da tarde. Estados Unidos enfrenta a Suécia, 4 horas. China e Alemanha, às 7 horas da noite. E completando a rodada, Canadá e França, às 10 da noite. Então, a movimentação em torno dos Jogos Rio 2016, a Cidade Verde lá acompanhando tudo de perto, a boa imagem do Piauí. E nós vamos aos principais eventos do dia para o Brasil.
Vamos ao calendário olímpico para esta quarta-feira. Olha aí, está na tela, handebol feminino encerrado. Brasil e Espanha jogaram há pouco, 24 para o Brasil, 29 para a Espanha. Brasil, portanto, derrotado. Na ginástica individual geral masculina, final, brasileiros Arthur Mariano e Sérgio Sasazaki estão na decisão, nessa decisão, na final que acontece às 4 horas da tarde, segundo as informações que chegam aqui. No futebol masculino, às 10 da noite, tem Brasil e Dinamarca. Brasil que ainda não venceu. O jogo acontece na Fonte Nova, em Salvador. No vôlei feminino, às 10 horas da noite, tem Brasil e Japão. Esse confronto aí pela busca por medalhas do voleibol. Na natação, às 11 da noite, tem a final. O brasileiro Marcelo Cheguinho está lá na disputa. Ele tem o 8º tempo, se classificou, vai disputar a final lá no Rio de Janeiro, nos Jogos Rio 2016. E nós vamos também falar a respeito do quadro de medalhas. Como é que está o quadro de medalhas? Que está liderando, por enquanto, os Estados Unidos, que conquistou o maior número de medalhas de ouro até aqui. O Brasil segue com 1 medalha de ouro e 1 de prata. Estados Unidos lidera com 10 medalhas, a China está em segundo lugar com 8 medalhas de ouro. Em terceiro lugar está a Hungria com 4 medalhas, empatada com a Austrália. No critério de desempate, a Hungria tem 1 medalha de prata. A Rússia está em quinto lugar com 3 medalhas de ouro, a Itália em sexto com 3 medalhas de ouro e a Coreia do Sul também com 3 medalhas de ouro, desempate com a Rússia com 7 de prata. O Brasil aparece na 14ª posição com 1 medalha de ouro e 1 de prata, 2 medalhas no total. São os números dos Jogos Rio 2016.